Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, na thumbnail, enfim, o tema do vídeo de hoje é como eu comecei a investir com 16 anos de idade, continuo investindo até hoje. Eu quero passar para vocês um pouco de como foi essa minha experiência, né, aos 16 anos, quando eu ainda não trabalhava, mas eu tinha um dinheirinho ali que eu ganhei vendendo algumas coisas e também ganhando de presente, né, de aniversário, Natal, enfim, eu sempre gostava de deixar um dinheirinho reservado. E por que eu tomei a decisão de começar a investir? Por que que eu pensei assim, nossa, acho que vai ser bom para o meu futuro, e também se valeu a pena começar tão cedo, ou se eu deveria ter usado esse dinheiro da época para, sei lá, comprar alguma outra coisa. Vou abordar isso tudo nesse vídeo aqui, e também passar algumas dicas para vocês que estão pensando a começar a investir, e já vou ressaltar desde o início que não vai ter nenhuma recomendação de investimento aqui, é apenas um relato da minha experiência, e também, né, independente da idade que você tem, eu sempre vou recomendar que você comece a investir. Bom, tudo começou lá quando eu tinha 16 anos, como eu falei, eu ainda não trabalhava, mas eu tinha algum dinheirinho guardado, e desde pequeno eu sempre pensava assim, pô, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu pensava, nossa, se eu juntar 100 mil reais, eu vou ter R$ 1.000 por mês cair na minha conta. Isso, tipo assim, quando eu tava no fundamental ainda, não sei de onde eu tirei isso, talvez a minha mãe tenha falado em algum momento de botar dinheiro na poupança e, né, enfim. E eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Pensando, pensando, pensando. Só que só aos 16 anos, né, quando eu já tinha uma noção maior do que eu estava fazendo, quando eu já podia ter uma conta no banco, por exemplo, que eu comecei a refletir assim, pô, acho que eu vou começar a investir meu dinheiro. E basicamente, né, tudo que eu fiz na época foi pegar aquele dinheiro que eu tinha guardado e eu fui atrás de pesquisar, né, aonde eu poderia investir esse dinheiro, como eu poderia começar a investir esse dinheiro. E de início eu fui só deixando ele numa poupança. Eu tinha uma conta conjunta com a minha mãe, então eu deixava o dinheiro ali na poupança, não entendia muito, né? E por enquanto fui deixando ali, ele ia rendendo bem pouco, né? Porque a poupança realmente rende pouco. E o que aconteceu foi que aos 17, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a estagiar, né, então eu já tinha uma renda recorrente mensal, eu comecei a pesquisar mais sobre investimentos, porque agora que eu tinha uma renda todo mês, eu poderia investir, né, todos os meses, inclusive eu queria tirar aquele dinheiro da poupança e botar num lugar onde rendesse mais. Então, basicamente, o que eu fiz foi, primeiro, começar a pesquisar sobre fundos imobiliários. Eu não me lembro o porquê de eu ter começado com fundos imobiliários, provavelmente foi uma época ali onde estava sendo muito falado no YouTube, em canais assim mais consolidados, né, sobre finanças, e eu acabei primeiramente aprendendo sobre fundos imobiliários, e para eu começar a investir em fundos imobiliários, eu fui atrás de um banco, de uma corretora, e foi aí que eu comecei a utilizar o roxinho, né, vocês sabem qual é, e tinha a plataforma de investimentos que depois foi integrada com o banco um bom tempo depois, mas eu baixei a corretora do roxinho na época, investimentos. Não sei se é corretora o termo correto, mas enfim, um aplicativo de fazer investimentos, né? E daí lá eu comecei a investir em alguns fundos imobiliários. Se você vai me perguntar, nossa, mas como você escolheu o fundo? Como você começou é, a, a entender que um fundo valia a pena de ser investido ou não? Bom, eu não sei se é o mais correto, mas eu comecei a pesquisar no YouTube mesmo recomendações assim de fundos imobiliários em oportunidade, fundos imobiliários bons, confiáveis, né? E eu lembro que um canal que eu comecei a acompanhar foi o Mestre da Riqueza, depois eu comecei a ver o Geração Dividendos, que inclusive é o meu canal preferido hoje. E, bom, se você não sabe quem são, pode pesquisar aí. Eu recomendo bastante, são uns caras assim bem... tem um conteúdo legal, né, bem embasado, principalmente Geração de Dividendos. E daí eu comecei a pesquisar e eles falavam de fundo X, fundo Y, e eu comecei a perceber que a maioria dos vídeos que eu via sobre fundos imobiliários, tipo os melhores fundos imobiliários, não tinha muita diferença nos fundos que eles falavam, né? Seguia sempre um padrão, sabe? Fundo tal, fundo tal, fundo tal. E eu pensei assim, pô, véio, se tem tanta gente falando bem desse fundo, provavelmente ele é bom. Então eu meio que botei assim num documentinho, né? Todos os fundos que eu tinha interesse em investir, eu separei por segmento de shopping, segmento de laje, segmento de logística, enfim. E eu fiz uma listinha com, tipo assim, de cada setor, né, o fundo imobiliário que eu estava pensando em investir, e com base nisso eu fui lá e comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre ele, não aquela coisa de ler relatórios gigantescos, mas eu comecei, né, a entender um pouquinho mais sobre cada um, até tomar minha decisão e falar, beleza, eu vou investir nisso aqui. Então eu comecei, né, tirei o dinheiro da poupança que eu tinha lá reservado, dividi esse dinheiro para cada fundo que eu tinha escolhido, lembrando, eu comecei só com fundos imobiliários. Peguei esse dinheiro e dividi por cada fundo que eu tinha escolhido, e basicamente foi ali o meu primeiro aporte, né, nos fundos imobiliários, que já me rendeu, né, dividendos no outro mês,
Foi bem pouco, óbvio, porque eu não tinha muito dinheiro, assim, não dava R$ 500, eu acho, mas eu consegui investir um pouco em cada, né, um fundo de papel, tijolo, lajes, enfim. E se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada, mas eu estou supondo que você já entenda um pouco. E basicamente foi isso. Foi assim o meu começo, com um dinheiro bem básico, R$ 500 que eu tinha guardado de coisas que eu vendi e presentes. E aí depois, quando eu comecei a estagiar, eu recebia bem pouco também, não, assim, não dava meio salário mínimo, dava menos. Salário mínimo atual, né? Então, tipo assim, eu não tinha muito para aportar todo mês, porém, eu tinha as minhas coisas também, né? Eu tinha que pagar algumas coisas, né? Por exemplo, a academia sou eu que pago, né? Eu sempre paguei. Então, o que sobrava do dinheiro, e não tudo que sobrava, porque eu deixava um pouco ali na conta, para que se eu quisesse comer alguma coisa e tal, né? Mas o que sobrava do dinheiro, eu pegava, dividia entre esses fundos imobiliários, eu via com base no que estava mais barato, né? Porque não dava para comprar todas as cotas com esse dinheiro que sobrava, mas eu via qual que estava mais barato, qual que estava em mais oportunidade, e assim eu ia aportando aos poucos. E meio que eu criei esse costume de investir meu dinheiro, porque assim, é muito bom você ir lá guardando, 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 todo mês pingando na sua conta um valor. Então por isso que, bom, já respondendo uma pergunta assim, valeu a pena? Pô, valeu muito a pena. Hoje eu já tenho um valor bem considerável e eu já recebo dividendos mensais que, querendo ou não, me ajudam bastante, tá? Às vezes, se eu quiser, eu pago até a conta de luz, a conta de água, com o dividendo mensal que vem. Então, se eu quisesse, né, pagar com esse valor, mas eu sempre gosto de reinvestir e tal. Mas poderia pagar caso apertasse as coisas aqui em casa. E, assim, valeu muito a pena, porque desde aquela época, desde quando eu recebia pouco dinheiro, eu já criei a rotina, né, já criei o hábito de investir uma parte do meu dinheiro. Então, foi algo que me ensinou muito sobre não sair gastando tudo, não sair comprando tudo que vier pela frente. Eu sempre fui um cara muito controlado e hoje eu colho os frutos dessa minha responsabilidade financeira que eu tenho desde menor. E se alguém viesse me perguntar, pô, mas será que hoje em dia ainda vale a pena começar? Eu tô com 30, eu tô com 40, eu tô com 25, tô com 20. Será que vale a pena começar a investir? Porque não sei o quê. Cara, sempre vale a pena. Pode ser em fundo imobiliário, pode ser em ação, desde que sejam bons ativos, ou pode ser numa renda fixa, numa caixinha, inclusive hoje eu tenho renda fixa, porque eu acho importante ter uma reserva de emergência, na época eu não tinha, mas eu vou chegar lá. Então assim, vale a pena demais você começar a investir. E enfim, né? Desde aquela época até hoje, o meu salário foi aumentando, eu fui ganhando mais por mês, fui contratado, troquei de emprego, o salário foi crescendo e os aportes também foram crescendo, então hoje os meus aportes eles são bem maiores de quando eu comecei, obviamente. Isso, eu ganhar mais dinheiro hoje, não fez com que eu, pô, vou continuar investindo na mesma coisa e gastando mais com coisas fúteis que eu quero no dia a dia. Não, conforme o meu salário aumenta, conforme o que eu arrecado por mês aumenta, os meus aportes aumentam também, porque o meu objetivo é chegar daqui uns anos e poder ficar tranquilo financeiramente, pensando assim, pô, se um dia der algum BO, se um dia acontecer alguma coisa, eu tenho uma renda fixa mensal ali garantida, sem depender de governo, sem depender de nada, né? Então eu sou um cara que prezo muito por essa segurança, por essa coisa, né, de ser viável eu ter uma renda sem precisar trabalhar de fato, botando o dinheiro trabalhar para mim. Bom, e se você quer entender um pouco mais do que eu quis dizer quando eu sempre, tipo, falando que eu sempre deixo uma parte do meu salário para o investimento, recomendo que vocês leiam esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele resume muito bem isso, é um livro bem legal, um livro pequeno e um livro barato. Então, os ensinamentos desse livro aqui, por mais que seja uma coisa que não é na nossa realidade atual, são ensinamentos que valem para, assim, qualquer época do tempo. Então, eu realmente recomendo ele. Inclusive, eu li ele no ensino médio, então isso aqui também me ajudou a ter uma ideia melhor do que eu ia fazer com o meu dinheiro, principalmente quando eu começasse a trabalhar. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia eu sempre vou recomendar para você ler. E, enfim, resumindo, sim, valeu a pena demais eu ter investido. Não me arrependo nem um pouco de ter começado a investir aos 16 anos de idade. Hoje tenho uma renda muito boa graças a isso. E a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é, você tem que saber o quanto você pode investir por mês, porque não adianta nada você colocar o seu dinheiro lá e aí depois de 2 meses você se apertar e ter que tirar, porque aí você acaba perdendo dependendo se o ativo subiu ou baixou. Ou se você foi investir na renda fixa, pode ser que você perca só de imposto para retirar, né, o valor que você, que você investiu, então você pode sair no prejuízo se você não se planejar bem. Então, antes de começar a investir, você tem que ter noção de que o dinheiro que você coloca nos investimentos não é para você mexer no curto prazo. No médio e longo prazo, você até pode mexer,
tirar aqui, aportar em outro lugar, ou enfim, ou tirar ali para pagar alguma conta que chegou meio inesperada, mas a ideia é que você não mexa nos seus investimentos, a não ser que seja para aportar, para colocar mais dinheiro ali, né? Então os investimentos, pelo menos para mim, né, essa é a filosofia que eu uso, eu não mexo nos meus investimentos, o dinheiro que está lá nos meus investimentos é o dinheiro dos investimentos, e eu faço o máximo possível para não precisar mexer neles, não precisar vender ativo, não precisar tirar da renda fixa, porque eu sei, porque eu levo isso muito a sério, né? Então eu só coloco nos meus investimentos o que eu sei que eu posso colocar, e o que sobrar, né, que eu não coloquei lá, é o que eu uso para passar o mês, para viver. Então eu sempre tenho isso em mente, e você tem que ter isso em mente também. Bom, outra coisa é para você buscar fontes confiáveis de conteúdo, de ensinamento no YouTube e tal. Sempre procure canais que você sinta confiança no que ele está falando, canais que te ensinem como as coisas funcionam, tá? Porque o cara pode falar, esse ativo é bom, mas ele não explica o porquê, ele não vê um relatório, ele não explica o que está acontecendo, para que serve o fundo, do que ele é. Então sempre procure canais que tenham opiniões embasadas na realidade, em fatos, para você realmente ter certeza do que você está fazendo com o seu dinheiro. E se você não tiver certeza, se o cara recomendou alguma coisa e você não entendeu, pega, lê o relatório, pesquisa sobre o fundo, porque isso vai te salvar de entrar numa furada. Basicamente, outra coisa que eu vejo muita gente falar, pô, mas eu tenho só 20, eu tenho só 30 reais, não dá para investir. Dá para investir com qualquer quantia, tem fundo imobiliário que custa 9 reais, tem fundo imobiliário que custa 10 reais, para você colocar o dinheiro numa caixinha, né, o mínimo é 1 real. Então assim, eu sempre vou falar que qualquer quantia é suficiente para você começar a investir, e quanto antes você começar, melhor, porque você começa a criar esse hábito de todo mês ir lá colocar 20, coloca 30, 50, um mês, às vezes, né, vai lá, sobra mais, sobra 100, você coloca 100, e se você não tivesse criado essa rotina de começar com 20 ali no início, provavelmente você ia pegar esse 100 e ia torrar numa pizza. Não estou dizendo que você não pode comer uma pizza, tá? Mas eu digo que se você quer investir de fato, você às vezes vai ter que fazer algumas trocas ali nas suas escolhas, né? Uma coisa que você faria antes, agora você vai mudar seu pensamento e colocar o seu dinheiro investido. Outra coisa que eu acho que é uma coisa que deve acontecer muito com quem começa a investir é o medo, é não ser paciente, é se apavorar quando um ativo cai, por exemplo. Eu tenho um conhecido que um dia ele veio me perguntar, ele falou, olha, eu quero começar a investir e tal, e enfim, ele pediu para eu falar para ele alguns fundos imobiliários que eu achava bom, e eu falei para ele, ó, eu não tô te recomendando comprar isso, porque eu quero que você entenda o que você está fazendo, mas eu tenho esses ativos aqui, eu acho que você deveria ler sobre eles e ver se você acha que eles são bons ou não. E aí foi isso, né, eu mandei isso para ele, e daí ele decidiu comprar um, e ele comprou, acho que ele comprou, sei lá, foi bem pouco, uns 200 reais num fundo imobiliário. E aí eu pensei, beleza, deu um tempo, ele mandou uma mensagem para mim desesperado, assim, meu Deus, olha só, tem uma queda de 5%, o que eu faço, não sei o que. Eu falei, cara, é normal, é renda variável, uma hora vai cair, uma hora vai subir, ou tem os dividendos que vai te pagar depois. Ele, meu Deus, mas não sei o que. E aí passou mais um tempo, a queda continuou, né, a queda de, tipo, o preço não subiu de volta. E ele, meu Deus, tô perdendo dinheiro e tal. Foi lá e tirou o dinheiro e não investiu mais. Isso, assim, é triste com uma falta de paciência, falta de conhecimento sobre as coisas, né, acaba impedindo você de fazer coisas que vão ser boas para você no futuro. Porque com certeza um dia que ele comprou um salgado, que ele comprou uma cerveja, comprou um combo na balada, ele não se importou daquilo não dar retorno para ele, né? Mas tudo bem, né? Acontece, então ter paciência, né, é algo crucial, né, quando você está investindo, ter paciência para você ver o seu ativo cair, em vez de se desesperar e vender ele com medo dele cair mais, você ir lá e comprar mais para você baixar o seu preço médio. E, enfim, né, essa é uma coisa que você tem que ter em mente quando você vai começar a investir, né? Você tem que ter paciência, você tem que entender o que você está fazendo, porque senão você vai, no fim das contas, né, acabar se prejudicando. Independente de tudo, se você não quer ter que estudar sobre o fundo imobiliário, ter que estudar sobre ação, você não quer entender sobre esse mercado, a renda fixa, perdão, é a melhor opção para você. Tá? A renda fixa, ela não tem segredo, assim, é difícil você perder dinheiro com renda fixa, a não ser que você coloque lá numa renda fixa e você precisa sacar antes do término dela, né? Porque daí você pode pagar IOF, pode pagar imposto de renda, né? Quanto mais tempo você deixa um dinheiro na renda fixa, menor é o imposto que você paga sobre ele. Então, né, enfim, a renda fixa dificilmente você vai perder dinheiro, a não ser que você precise sacar ele muito antes do prazo. O ideal da renda fixa é você deixar ele rendendo até o líquido que você tem ali daqueles rendimentos ser maior do que o imposto que você vai pagar para retirar. Só aí você já ganhou dinheiro. Então, se você não quer começar com ações fundos imobiliários, comece com renda fixa
reserva de emergência, faça uma reserva de emergência de pelo menos uns 5, 6 salários seus, porque daí você consegue ter a certeza de que você vai conseguir passar 5, 6 meses sem precisar se preocupar, e se você quisesse não trabalhar nos 5, 6 meses, estava tudo bem. Então essa foi a minha trajetória e algumas dicas que eu tenho para quem está querendo começar a investir. Eu posso trazer mais vídeos mostrando como eu seleciono os ativos, por que eu invisto no ativo X e Y, embora o foco desse canal não seja investimentos de fato, seja mais sobre vivências, né, e tal. Pode ser interessante ter esse tipo de conteúdo aqui. Então é isso. Resumindo, vale a pena sim investir, comece o quanto antes, comece com qualquer quantia, e comece sempre sabendo o que você está fazendo e pesquisando sobre os ativos que você vai investir, beleza? É isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida pode comentar aí. Valeu!